Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live Bra Software. Antes de mais nada, quero deixar aqui as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, são as redes onde nós postamos as principais notícias, novidades desse mercado de tecnologia e inovação. Então nos acompanhem que por lá vocês conseguem saber sobre os próximos eventos. Bom, para quem não nos conhece, faltou eu atualizar aqui só a idade. Esse ano, 2026, Bra Software completou 39 anos de idade, né, quase 40 anos, quase 4 décadas no mercado brasileiro de tecnologia e inovação. Estamos, né, entre os maiores parceiros aqui, tanto em Microsoft, Adobe, Autodesk, Citrix e diversos outros players que também atuamos aqui no mercado nacional. Bom, o tema de hoje é Adobe, especificamente sobre Firefly e especificamente sobre inteligência artificial. Nossa, Érica, mas esse assunto já está sendo falado há muito tempo. Sim, mas hoje eu quero trazer alguns estudos, trazer alguns tópicos super importantes sobre a questão de usar uma IA que seja comercialmente segura. Esses pontos são extremamente importantes. Bom, quem sou eu? O meu nome é Érica Dalbello, eu faço parte aqui do time Adobe na Bra Software já há 6 anos. Tenho formação, sou técnica em informática pelo Centro Paula Souza, formada em fotografia pela Cruzeiro do Sul. Já trabalhei, né, como designer em algumas agências de publicidade. Comecei, né, em agências, trabalhando com design. Também trabalho com fotografia, né, trabalhei muito tempo focada em fotografia, atualmente mais aos finais de semana, mas ainda assim sou uma apaixonada, né, pela arte, criação e foto e tudo mais. Palestrei também em importantes eventos da Adobe sobre tratamento de imagens, sobre fotografia, e hoje tenho o prazer aqui de fazer parte desse time Adobe na Bra Software para trazer um pouco mais de informação para os nossos clientes, para os nossos times internos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é a inteligência artificial generativa. Bom, eu sempre acho muito importante, considero muito importante a gente falar da evolução, né? A Bra Software tem quase 40 anos, a Adobe tem um pouquinho mais de 40 anos. Eu já uso Adobe há 20 anos praticamente, comecei ainda na época do colegial, né, fuçando ali nesse aplicativo Photoshop que tinha instalado ali no computador da minha casa. E eu acompanhei de perto, né, muitas mudanças, muitas transformações, muitos recursos novos, muitos itens que vieram realmente transformar nosso dia a dia. E a IA faz muito parte disso. Então, antes de mais nada, quero trazer, né, aqui alguns estudos para mostrar para vocês um pouquinho dessa questão, dessa evolução, né. E vou falar um pouquinho também sobre as versões de Creative Cloud que nós temos disponíveis, vou falar um pouquinho também das suas diferenças e por que que o Firefly é uma IA comercialmente segura. Bom, antes de falar, né, de tudo isso, vou trazer aqui 2 estudos super interessantes, depois a gente consegue compartilhar com vocês essa apresentação para quem quiser conferir os estudos na íntegra, né, conferir em detalhes essas análises, eu recomendo bastante porque vale muito a pena, tá. O primeiro deles é um estudo um pouco mais antiguinho, ali de 2023, né, quase 3 anos ali, se for olhar o mês que ele foi publicado, mas o que que esse estudo analisou, e a gente pode ver que realmente hoje já faz muito sentido suas previsões, né. A Oxford Economics entrevistou cerca de 1.500 executivos e 4.000 consumidores. E o que que esse estudo, né, State of Digital Customer Experience, né, o estado aqui da experiência do cliente, experiência digital do cliente, o que que eles analisaram? Como as empresas estão, né, lidando com as expectativas dos clientes,
né, em relação à IA, a personalização dessas experiências em diferentes canais, o papel da IA generativa para justamente ajudar as empresas e agregar valor, e a importância da confiança e governança de dados, né? Aqui governança, segurança é um fator extremamente crucial. E quais foram os desafios observados nesse estudo? As equipes criativas estão super sobrecarregadas, né? O conteúdo que só cresce. Muitas vezes as equipes de marketing não têm orçamento para agências terceiras, né? Essas equipes estão sempre sob pressão para agilizar lançamento, né? Por exemplo, uma coisa que a gente estava reparando recentemente, né? Todo ano a gente tem produtos novos sendo lançados. Eu reparei, por exemplo, com carros, né? A quantidade de novos carros que estão sendo lançados, novas versões, novos modelos. Então, para os mais diversos produtos, existe uma pressão muito grande para novos materiais, para novas informações. A manutenção da consistência de marca fica complicada, né? Se, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma agência terceira, essa agência precisa ter acesso a todos os padrões, toda a identidade visual, então manter uma consistência de marca, manter ali o meu perfil correto é algo super sério, super rigoroso, né? E e vem a pergunta: será que as equipes estão conseguindo acompanhar esse crescimento exponencial de demanda por conteúdo, né? E aqui um dado interessante: o estudo também espera aqui um crescimento da demanda em 5 vezes para os próximos 2 anos, ou seja, realmente hoje em 2023 a demanda de conteúdo, de produção de conteúdo está muito maior do que em 2023. E quais foram as conclusões desse relatório? Primeiro, 85% dos executivos afirmam que realmente é uma grande prioridade melhorar a experiência dos clientes. 70% dos clientes dizem que a experiência unificada é fundamental, ou seja, o que isso quer dizer? Eles esperam que os problemas sejam resolvidos, né, com uma forma mais rápida. E 52% das empresas esperam testar o uso de IA nos próximos 12 meses. Mas aqui, claro, obviamente que hoje, né, é difícil uma empresa que não esteja usando alguma coisa de IA, né? Todo mundo está usando alguma coisa de inteligência artificial, nem que seja para aprimorar um e-mail, nem que seja para aprimorar ali uma busca, né? Então todo mundo está usando de alguma forma. Mas a questão é como, né? O segundo estudo é um estudo da Forrester, né, encomendado aqui pela Adobe, que teve o objetivo de justamente analisar alguns recursos, né, Adobe. Eles entrevistaram nesse estudo 11 representantes de 6 organizações. E o objetivo do estudo foi justamente avaliar, né, uma expectativa de ROI, né, de retorno sobre investimento. E aqui eles escolheram ali empresas, né, que já tinham ali as habilidades, né, para implementar soluções criativas, mas o objetivo era testar algumas funcionalidades, né? Então, desde a Creative Cloud, o próprio Firefly pela web, o Frame.io. O Frame.io, para quem não conhece, é uma ferramenta incrível para revisão de vídeos. O Firefly Custom Models e o Firefly Services, e também o Adobe Express. E quais eram os desafios? Aqui, bem similares ao do estudo anterior, né? Demanda crescente por produção de conteúdo, ou seja, realmente a gente, conversando com diversos clientes, a gente tem visto essa demanda que só cresce, né? Principalmente conteúdo em escala também. Os processos criativos ineficientes, principalmente se a gente tem ali equipes terceiras, né? Dificuldade em atender solicitações de marketing personalizado. Então, muitas vezes a gente tem já um padrão ali a ser seguido, mas muitas vezes são recursos totalmente novos, ideias totalmente, produtos novos, né? Ou, por exemplo, quando eu preciso fazer ali um mailing, um envio em lote, né, que é muito
realizado com InDesign, por exemplo, para ter ali os dados variáveis, né, do meu cliente. Preocupações com governança e propriedade intelectual de tecnologias de IA generativa. Então, aqui, o quarto item e um dos principais. Ok, vamos usar IA, a gente já entendeu que precisa usar IA, mas e a questão de propriedade intelectual? Né? E a questão ética da IA generativa? Já tem muitos casos de empresas preocupadas com esse fator, tá? E os resultados? Bom, primeiro resultado, pensando em ROI, eles tiveram ali dados que variaram de 300 a pouco mais de 500%, então realmente é um ROI muito interessante, né? 577% é um ROI que realmente faz uma diferença no dia a dia das empresas, então os dados são realmente bastante promissores. E as principais conclusões? Primeiro, melhorar a ideação, né? Ou seja, qual que é o processo ali de brainstorm, processo de criação. Então, eles tiveram, através da IA generativa, um processo de criação de 30 a 70% melhorado. Maior produtividade nas equipes, né? Então, os times em si também conseguiram ali executar as suas atividades com ganho de até 60%. As variantes dos ativos em até 70% e 80%, ou seja, a gente está falando em escala, né? Às vezes eu tenho um produto, mas eu tenho um produto de 7 sabores, né? Ou seja, só vai mudar ali alguns dados variáveis. Então, esse processo de criação também bastante aprimorado. Redução de custo de conteúdo, então economia de até 1/3, né, dos custos de produção manual, então todo o processo foi ganhando ali a sua agilidade, né? Tempo de revisão. Então, por exemplo, o próprio Frame.io é uma ferramenta para revisão incrível. Redução de ativos em até 75%. Tempo de revisão e correção de ativos reduzido em até 75%. Ou seja, hoje em dia, para revisar uma arte, direto das ferramentas eu já consigo compartilhar com as pessoas corretas. Então, com isso, a gente ganha bastante tempo. Recuperação de tempo e esforço, ou seja, o retorno sobre o investimento, né? A gente consegue ganhar agilidade em tarefas repetitivas. A IA, ela vem muito para esse foco, né, de otimizar processos repetitivos e para que o profissional criativo consiga realmente ter mais tempo para ser criativo, para ter novas ideias, para buscar novas referências. Ok. E qual que é a abordagem da Adobe para impulsionar, né, essas empresas criativas? Primeiro, né, um dos dados ali, um dos resultados do segundo estudo foi justamente melhorar a ideação, melhorar ali a forma de você ter ideias, de você criar conteúdo, capacitar equipes como a de marketing, como a de RH, para que consigam produzir conteúdo, mantendo uma consistência de marca, sem, demandar das equipes criativas. Então, por exemplo, é muito comum, né, equipes como RH, compliance, precisarem compartilhar ali e-mails marketing, memorandos, comunicações. Então, se eu tenho já templates prontos para isso, a gente ganha muito tempo, porque eu delego, né, eu descentralizo esse tipo de criação. Ou mesmo as agências terceiras, se eu já tenho uma biblioteca com toda a minha identidade de marca, com todos os meus perfis de cores, de padrões tipográficos, de imagens, eu não preciso perder tempo com correções do tipo, olha, troca essa imagem, que essa imagem eu não tenho direito autoral. Então, a gente consegue agilizar esse processo. E também para as equipes de TI, né? Quando a gente fala de grandes empresas, a gente fala de um número de licenças grande e precisa ter um gerenciamento correto, né? Ou seja, mesmo a partir de 1 a 10 licenças, eu preciso ter uma forma de organizar quem vai usar, né? Trocar se tiver uma troca de funcionário, ter um backup ali dos meus arquivos, né? Do que aquele funcionário criou e poder transferir para o novo funcionário. Então, para a parte de TI, de operações, esse processo também precisa ser bastante controlado. Bom, eu falei no início um pouquinho de evolução
E quem usa Adobe, né, há mais de 15 anos, provavelmente vai se lembrar, né, dessa mudança expressiva que a gente teve, né, quando a gente saiu ali dos números seriais para nuvem, né? Saímos da Creative Suite para a Creative Cloud, que é, esse aqui é a melhor descrição que eu já encontrei. Quem já fez um workshop comigo provavelmente já viu esse slide. Costumo falar, sempre trazer esse slide. Creative Cloud é um ecossistema criativo que reúne ferramentas e caminhos para o profissional criativo poder expressar suas ideias, né? Então, por que que eu gosto muito dessa descrição? Por que que eu gosto muito dessa explicação? Porque antigamente a gente ficava ali preso aos softwares desktop, né, para poder criar, né? Era só ali o Photoshop, só o Illustrator, só o InDesign, e hoje a gente vai muito mais além, né? Então hoje realmente a Creative Cloud ela compõe aqui os aplicativos líderes do setor, ou seja, os mais conhecidos, né? Premiere, After, Audition, enfim. E serviços conectados, isso é muito interessante. Então hoje eu não fico mais presa só ao meu computador para poder criar. Eu tenho diversos serviços web, eu tenho diversos aplicativos mobile. A gente tem um aplicativo que é o Capture, que é um aplicativo incrível para você capturar cores, texturas, tipografias, enfim, elementos 3D. E isso proporciona que a gente tenha ideias que a gente consiga criar de qualquer lugar, né? E a generativa segura, então tudo isso conectado com o Adobe Firefly, que é hoje a nossa IA comercialmente segura. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. E o Adobe Stock, né, que é um banco de ativos, banco de imagens, né, vídeos, vetores, áudios e tantos outros elementos. Bom, quanto à Creative Cloud, né, Erika, quantas Creative Clouds existem? Hoje a gente pode dizer que existem acho que são, além das que eu vou falar aqui, um total de 6 Creative Clouds, mas eu vou falar das principais, tá? Que estão no licenciamento VIP. A gente tem duas versões para o licenciamento Teams, duas versões para o licenciamento Enterprise, e a gente tem uma divisão também com e sem Adobe Stock, e a Firefly um pouquinho mais robusto em algumas delas, tá? Então vamos entender um pouquinho essas diferenças. Primeiro, falar de licenciamento Teams Enterprise. Isso aqui eu vou falar bem rapidamente. Se você não é do TI, não é de segurança, não se preocupa, isso aqui são 2 slides somente. O gerenciamento é como justamente quem organiza, quem distribui as licenças vai ter o controle sobre isso, tá? Então, no licenciamento Teams, a gente tem uma console online para atribuir a licença, tem recurso de gerar pacote de instalação, tem um recurso para gerenciar o armazenamento em nuvem, porque cada licença criativa no comercial e governo tem direito a 1 tera de espaço. Tem recurso de suporte de sessão com especialista, que você solicita ali uma aula de um tema específico para Adobe. E aqui no Teams, ela é limitada, né? 2 sessões por ano por licença, ano contrato que a gente fala, tá? E tem o chat e o 0800, ou seja, o Teams é aqui para quem tem de 1 a 10 licenças, mais ou menos, de 1 a 20, e não precisa de um gerenciamento mais robusto, tá? Agora, tem empresas que vão precisar, que mesmo com menos licenças, vão precisar de um gerenciamento mais robusto. Então, a gente tem o VIP Enterprise, que é uma console com um pouquinho mais de recursos, como gerenciamento de perfis de usuários, grupos, subadministradores. Então, eu posso ter vários administradores, mas um administrador só para um departamento, só para o outro. Então, um pouquinho mais completo, tá? O suporte já vai mudar. Então, as sessões com especialistas se tornam ilimitadas, que é uma vantagem incrível. O 0800 é prioritário, 24/7, e tem também um recurso exclusivo de abertura de chamados, onde você abre lá o seu chamado, coloca o seu problema, o seu print, descreve qual que é o caso, copia pessoas, enfim.
é um recurso bem robusto, bem importante. Mas o principal motivo pelo qual os clientes optam pelo licenciamento Enterprise é o Single Sign-On, que é o SSO. Ou seja, o que, que significa isso? Single Sign-On é você poder conectar com o seu Azure ID, por exemplo, né, para ter uma identidade federada. O usuário tem uma senha só. Então, a mesma senha que eu uso aqui para logar na Abra Software, eu uso para logar na Adobe. Isso traz maior segurança, traz maior controle, né, facilidade, não tem que ficar decorando duas senhas, enfim. Então, acaba sendo um licenciamento bem mais robusto, ok? Bom, por causa da live eu trouxe bem resumidinho aqui, mas basicamente essas são as diferenças entre Teams e Enterprise. Agora, vamos falar um pouquinho de Adobe Stock e de Firefly, o quanto isso é importante, tá? Primeiro, então antes de apresentar as soluções em si, trazer alguns dados aqui super sérios e super importantes. Redução de riscos, né? Ou seja, não licenciar um conteúdo, né? Não verificar de onde está vindo aquela foto, de onde está vindo aquele vídeo, aquela fonte, isso pode ter consequências muito graves, tá? Então, aqui alguns dados. 68% dizem que alguém na empresa já usou imagem sem licença. 9 em cada 10 dizem que o acesso a ativos criativos ilimitados diminui esse risco, né, de usar uma imagem não licenciada. E por que isso é muito importante? Direito autoral é um assunto muito sério, né, que pode mover o quê? Ações judiciais, multas, né? Só que o pior dano em uma campanha, usar uma foto não licenciada, não é nem o valor monetário ali da multa ou de uma ação judicial, mas imagina parar uma campanha inteira, né? Imagina ter que refazer toda uma campanha que teve escala, que tem variação de produto, que tem variação de idioma, então realmente seria um prejuízo muito grande. Então, por isso que é muito importante ter controle sobre os ativos que a gente usa. Licenciar as fotos, os vídeos, os áudios, as fontes, tudo certinho. Bom, e o que, que vai mudar então agora? Falando aqui nas versões Creative Cloud Pro Plus, que é Teams, e Creative Cloud edição 4, que é Enterprise, né? O que, que vai mudar entre essas duas, né? Aliás, primeiro o que tem em comum, né? As duas vão ter o diferencial de ter acesso ao Adobe Stock, né? A gente fala que o Adobe Stock ele é muito mais que um banco de imagens, a gente fala que ele é um banco de ativos, porque não tem só imagem, né? Vai ter templates, que são os arquivos prontos de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, os Mogurts para Premiere, para After. Então, ele é realmente muito mais do que um banco de imagens. Aqui eu coloquei um print, tirei esse print hoje, então a gente está quase chegando em 900 milhões de itens, ou seja, tem bastante coisa, bastante elemento para você escolher. E o que é interessante é que é tudo pré-aprovado, né? Então, tudo a Adobe valida a qualidade, valida se tem realmente, se é um assunto comercial, né? Se alguém realmente vai se interessar naquilo. Então, isso também é muito importante, tá? Por que usar um banco de imagens? Um banco de ativos? Ótimo custo-benefício, então muitas vezes produzir a fotografia, né, tem um alto custo. Agilidade, então você consegue buscar ali com diversos filtros. Para quem nunca acessou, recomendo olhar os filtros ali do Adobe Stock que proporcionam que a gente consiga encontrar rapidamente o que precisa. E qualidade, né? Acho que isso é um ponto muito importante. Ah, Erika, a gente está falando muito de IA. Por que eu ainda vou usar banco de imagem? Principalmente qualidade, tá? No Adobe Stock a gente encontra imagens com resoluções altíssimas, né? Com nitidez, com qualidade. Então, tem um momento de licenciar uma imagem, tem um momento de criar na IA.
né? Não é uma substituindo a outra, as duas andam de mãos dadas. E além, é claro, dos outros elementos, né? Como os templates, como os vetores, né? Poder licenciar um vetor para quem trabalha com criação é algo incrível. Então, isso facilita bastante no dia a dia. Bom, e o que mais que vai mudar entre as duas? Em relação ao Adobe Stock, vai mudar o tipo de licença. Então, esse detalhe é muito importante de acordo com o seu negócio, tá? Por quê? Na Creative Cloud Pro Plus Teams, a licença ela é aprimorada, enquanto na edição 4 Enterprise ela é estendida. O que que é essa diferença, tá? Na licença aprimorada, eu não posso associar o elemento que eu estou licenciando, né, a foto, ilustração, o vetor, enfim, à venda de algum produto. Já na estendida, eu posso. Como assim? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu tenho uma foto ali de uma laranja e eu quero estampar a embalagem da garrafinha do suco de laranja que vai lá para a gôndola do supermercado. Ou seja, a intenção, né, do cliente de comprar esse suco, ele está muito relacionado à foto dessa laranja. Então, eu preciso, nesse caso, de uma licença estendida, tá? Agora, se a mesma empresa pega uma foto da laranja para fazer um post nas redes sociais sobre os benefícios da vitamina C. Eu não estou relacionando ao produto, né? É algo totalmente institucional. Então, eu posso usar uma licença aprimorada, né? Outro caso mais prático. Vou estampar essa ilustração numa camiseta e vou vender a camiseta. Preciso da licença estendida. Então, para os clientes aqui da área têxtil, por exemplo, de vestuário, né, precisa da licença estendida. Eu sou um escritório de advocacia e preciso de uma foto aqui de pessoas mexendo no computador, no celular, só para ilustrar aqui o meu site. Aí, nesse caso, licença aprimorada, ok? Bom, e por que eu falei de Adobe Stock? Por que eu fiz todo esse background antes de falar especificamente sobre IA, tá? Porque a gente precisa sim desse background, vocês já vão entender, ok? Bom, a inteligência artificial para Adobe. Eu gosto de trazer esse dado, provavelmente alguns de vocês já me ouviram falar disso, mas para quem não ouviu, é super importante. Lá em 2016, durante o Adobe Max, que é o maior evento da Adobe, onde são lançadas as novidades, acontecem normalmente nos Estados Unidos no final ali de outubro, mais ou menos. Em 2016, o então CEO, o Shantanu, ele apresentou o Adobe Sensei, né? Sensei, para quem não sabe, significa mestre em japonês. E o que que é o Sensei? Ele não é um aplicativo, ele não é uma ferramenta, ele é uma tecnologia avançada que usa a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas para executar alguns recursos, né? Então, ou seja, ele foi apresentado em 2016, aqui pelas palavras do Shantanu, responsável pelas mágicas que vemos nos aplicativos há mais de uma década, né? Ou seja, em 2016, a Adobe apresentou que já investia em inteligência artificial há mais de 10 anos. Ou seja, a gente pode dizer então que a Adobe já investe em IA há pelo menos 20 anos, né? Isso é muito bacana. Ou seja, a Adobe está realmente atenta nesse assunto há bastante tempo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para quem já usa também há mais tempo vai se lembrar. Lá em 2010, a Adobe lançou um recurso chamado Content Aware Fill, preenchimento sensível ao conteúdo, que existe até hoje, né, graças ao Adobe Sensei. Então, o que que ele faz? Tudo que está em verde aqui é a referência dele, e ele remove para mim os elementos, ele recria esses pixels. Mas o Content Aware, ele é limitado a quê? A essa quantidade de pixels que eu tenho na minha tela. Então, se essa minha foto, ela tem aqui 4.000 por 6.000 pixels, é essa a referência que ele vai ter.
Então a referência dele aqui é tudo que está, né, com a marca d'água aqui em verde, né? Ou seja, é esse dado que ele tem para recriar. Só que aqui, quando a gente está falando dessa textura, areia, tem bastante referência para ele recriar. Então, para esses casos, o Content Aware sempre funcionou muito bem, mas são poucos casos, né? Então a gente precisava realmente de uma ferramenta um pouquinho mais robusta. Ok. E como que a Adobe justamente, né, fazendo essa conexão esse é um exemplo de recurso do Sensei, mas existem diversos outros. O OCR dentro do Acrobat, o Lightroom que reconhece ali as pessoas nas fotos, o InDesign tem ali o ajuste, né, a imagem no frame, enfim. A Adobe já tem diversos recursos que tem IA, tem o Adobe Sensei dentro das ferramentas. E qual que é a abordagem da Adobe, né, em relação à IA? Criatividade para todos, né? Creative for all. Ou seja, ser uma ponte criativa para novas habilidades, né? Usar a IA para que realmente qualquer pessoa que tenha uma ideia, né, consiga expressar a sua ideia, né? Consiga ter ali um projeto em mente, né? E poder expressar essa possibilidade, né? Trabalhar ali com brainstorms, e além de otimizar tarefas repetitivas. Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei para ilustrar esse quadro, né? Ah, eu sou uma empresa têxtil, eu tive uma ideia ali de um tecido e agora a gente precisa fazer uma campanha desse tecido. Como que eu vou fotografar? Qual que vai ser a luz? Né? Como que vai ser a modelo? Que características que eu vou buscar? Então, gerando essa imagem com a IA, será que eu vou usar um óculos de sol? Será que eu vou usar uns cílios com trabalhado com pedrinha? Será que eu vou usar um brinco gigante, um brinco curtinho? Então, a IA, ela vai justamente nos ajudar a visualizar o que eu vou produzir, né? Seja gerando com a IA simplesmente a ideia ou até a imagem final, por que não, né? Aqui vai depender muito da qualidade que a gente vai precisar, do controle que a gente vai precisar, mas já agiliza muito todo esse processo. Ok, e o Adobe Firefly? Onde que entra então esse carinha chamado Adobe Firefly? O Firefly é a família de modelos criativos, compostos, né, via IA generativa, que estão, né, dentro das ferramentas Adobe. Começou gerando ali texto para imagem, hoje a gente já tem o modelo 5 do Firefly, ou seja, ele já evoluiu bastante. Posso gerar vetores, efeitos de texto, efeitos de áudio, tradução de áudio, efeitos sonoros, gerar vídeos, enfim, né? Nesses 3 anos de existência do Firefly, ele já transformou bastante, né? Eu ouvi até de uma pessoa, né, da Adobe dizendo que o Firefly ele é um spin-off do Adobe Sensei. Eu achei isso incrível, né? E por que que ele é comercialmente seguro? Aqui vem o tópico principal da nossa live de hoje. É como ele é treinado. Esse é um fator crucial, né? Porque a gente vê diversas ferramentas que vasculham a internet para criar, ou seja, quando a gente cria sem olhar, né, sem remunerar o autor de alguma imagem, eu estou infringindo ali um direito ético, né? A gente não tem legislações ainda sobre isso, mas provavelmente teremos. Então, a Adobe, ela já entrou no assunto de forma correta, né? Ou seja, o Firefly, ele é treinado com conteúdo de domínio público onde, né, as licenças já expiraram, e conteúdos do Adobe Stock, onde os seus colaboradores são remunerados por isso. Isso é muito interessante, ou seja, a Adobe está valorizando ali o fotógrafo que coloca a sua foto no banco de imagens para justamente, se a foto dele for utilizada para treinamento, ele ser remunerado. Isso é extremamente importante e esse é o grande diferencial. Ou seja, é isso que dá uma segurança
que eu vou gerar aqui uma médica examinando a sua paciente e eu tenho certeza que não vai bater ninguém na minha porta falando: "Olha, essa médica sou eu", né. Por quê? Porque eu gerei com o Firefly e nós temos as credenciais de conteúdo que me dizem, né: "Olha, essa imagem foi gerada com o Firefly, que é uma ferramenta comercialmente segura". E ainda assim, caso alguém bata na minha porta, olha, essa pessoa sou eu, né, vamos supor que, quem colocou a foto no Adobe Stock não tinha essa autorização, a Adobe ainda entra com recurso de indenização de propriedade intelectual, ou seja, ela ajuda o cliente em relação a esses danos, em até $10.000 por ativo, né, isso é muito interessante, muito bacana, ou seja, uma segurança muito grande que a gente tem de poder criar, de poder usar essas imagens com a cabeça tranquila, né, ou seja, não tá vasculhando a internet, não tá usando uma referência que achou ali no site de alguém, né, isso é muito bom. Seus dados são seus, outro ponto super importante, a Adobe não treina o seu modelo com o que você cria no Photoshop, com o que você cria no Firefly, os seus dados são sempre seus, né. Mesmo que você esteja fazendo uma POC, né, "Olha, eu estou fazendo aqui um teste, não comprei ainda assim Adobe não treina, né, isso é uma segurança também muito grande, ou seja, você pode fazer o upload do seu produto, que ainda não foi lançado, com total segurança, o que já não acontece com ferramentas gratuitas, né, as principais ferramentas gratuitas de IA, se você upar qualquer coisa lá, digitar qualquer coisa, é usado para treinamento. E isso está em todos os termos, né. Então, aqui o Firefly extremamente seguro. O Firefly tem os recursos generativos padrão e premium, então isso é muito bacana para justamente a gente dividir, né, os elementos que a gente for criar, ou seja, temos licenciamentos onde alguns modelos, proporcionam criações ilimitadas, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E tem os itens que consomem mais energia, então por isso podem consumir mais créditos, tá. Fiquem aqui até o final, que no final eu vou colocar o o link de uma página que eu fiz no Express, que tem todos esses links de quantos créditos, crédito generativo padrão versus premium, credencial de conteúdo, tudo certinho, tá. Aqui alguns exemplos, né, do que a gente pode criar. Eu coloquei essa foto porque essa é do segundo modelo do Firefly, lá de 2024, e a gente já conseguia gerar ali rostos super interessantes. Essas imagens agora que eu vou pôr são do último modelo, que é o Firefly 5, é o mais recente. Então, para gerar pessoas, gerar texturas, gerar mãos, o recurso tá realmente bem bacana. Olha a textura dessa pele, as mãos. Outra coisa, é um dado interessante, eu como colaboradora do Adobe Stock, né, consigo falar sobre isso, a Adobe cria direto missões para que os colaboradores do Adobe Stock auxiliem no treinamento da IA. Então eu participei de uma missão, por exemplo, onde, o objetivo era publicar 500 fotos de mãos manuseando alimentos, para justamente ajudar ali no treinamento, então isso é muito bacana. Já teve diversos tipos de fotos de bandeiras, de fotos de trocar um objeto de lugar na cena, tem vários assuntos muito interessantes, e daí os fotógrafos também são remunerados por isso, tá. A gente tem também a possibilidade de usar direto dos aplicativos, o que eu considero um ganho muito grande. Então, direto do Photoshop, por exemplo, eu posso usar a expansão generativa, né. Então essa foto na horizontal, poxa, gostei da foto, quero usar no Instagram, mas não quero cortar, eu posso expandir, né. Então, a expansão generativa, ele vai ali recriar essa área que não existia na foto ainda. Então o que que ele vai analisar? Bom, então eu tenho aqui uma estrada de terra, a luz do meio-dia, um céu azul, ali a nuvenzinha eu coloquei depois, mas só para ilustrar, né.
E eu tenho ali uma cerquinha do lado, então ele me dá essas opções. Aqui, por exemplo, essa foto do café. Ah, eu quero publicar no Instagram, também ali pedir para gerar o fundo, entendeu? A profundidade de campo. Aqui essa outra cena, né? Essa aqui é uma foto também do Adobe Stock. Então, pedir para inserir o celular, pedir para aumentar ali o fundo da janela. Aqui direto do Photoshop, pedir para remover o aparelho dos dentes. Aqui pedir para tirar a calçada e completar com a grama. E aqui o que é muito interessante é que ele, por exemplo, essa imagem mesmo, essa, ima essa imagem mesmo, eu não consegui ajustar pelo preenchimento generativo, desculpa, pelo preenchimento sensível ao conteúdo, aquela ferramenta de 2010. Por quê? Porque a gente tem profundidade de campo, né? Então, da metade para cima da foto, eu tenho um desfoque. Aqui já está mais nítido. Ou seja, para recriar toda essa área da calçada, eu não tenho grama suficiente para o preenchimento sensível ao conteúdo. Então, para essa foto, não funcionaria, tá? Agora, com a IA generativa, ele fez o quê? Subiu a imagem no modelo, entendeu que eu tenho grama, entendeu qual que é a luz, qual que é a sombra que eu tenho e me deu as opções com a profundidade de campo necessária. Ou mesmo, e se eu quiser colocar areia no lugar, né? Então aqui ele vai tentar entender em todo o Adobe Stock, em todas as referências, como que seria a junção de grama com areia, né, para trazer esse retorno para mim. Aqui também, tirando o tijolinho ali da horta, entendeu? Também a profundidade de campo, recriou certinho. Aqui também tirando ali o parapeito da varanda. Aqui já usei uma IA de terceiros, né? Isso é uma outra vantagem muito bacana da Adobe. A Adobe também incluiu dentro das suas ferramentas, dentro do Firefly, a possibilidade para que você utilize IAs de terceiros, né? Então, ok, mas eu ainda assim quero usar o Firefly para algumas coisas, mas quero usar o Nano Banana para outras. Não tem problema, você pode utilizar, tá? E o que a Adobe fez? A Adobe fez a parceria com alguns players e você pode usar direto da Adobe sem ter que contratar outras ferramentas, sem ter que usar a versão gratuita que vai usar suas fotos para treinamento. E um pré-requisito da Adobe para que esses players façam essa parceria é que os conteúdos dos clientes não sejam usados no treinamento. Então, isso é muito importante, tá? E por quê? A gente entende que cada modelo é bom em uma coisa, né? É bom em um assunto específico. Então, aqui, por exemplo, para recriar aqui a roupa, né, da pessoa, eu usei o Nano Banana. Aqui, por exemplo, nessa outra foto, uma foto do Adobe Stock, eu tirei o reflexo dos óculos com o Flux, direto ali do Photoshop. Então, essa possibilidade de utilizar os outros modelos nos traz essa garantia, né? Então, qual que é a minha dica? Erika, mas e a questão da segurança, né? O Firefly é o único que é comercialmente seguro. Mas aqui, por exemplo, eu não gerei esse modelo com o Nano Banana ou com qualquer outro player, né? Essa é uma foto do Adobe Stock. Então, se você for gerar pessoas, eu recomendo que você use sempre o Firefly. Agora, para realizar intervenções, como por exemplo aqui trocando a roupa, tirando aqui o reflexo do óculos, eu não tenho esse risco, né? Então fica mais seguro e você pode encontrar ali qual modelo vai atuar com o melhor resultado. Outro recurso incrível, a Adobe fez uma parceria também, um desses players é o Topaz. O Topaz é um plugin que faz diversos recursos e um deles é para redimensionar imagens, né? Então eu peguei aqui uma foto minha lá em Salto, na faculdade, uma foto bem antiga, e pedi para redimensionar, né?
No nosso workshop que a gente faz com os clientes, eu tenho ali em detalhes como ficaria no redimensionamento, sem IA e com IA, mas aqui já dá para ver que foi um ganho realmente bastante impressionante de qualidade de imagem, tá. Outro recurso que é o Topaz Bloom, que ele recria a sua imagem, então aqui saí de uma foto totalmente pixelada, né, com os artefatos ali de JPEG, e ele recriou aqui do nada para mim, isso tudo dentro do Photoshop. Outro recurso incrível dentro do Photoshop é o harmonizar. Esse daqui, sem dúvidas, é um dos meus recursos favoritos. Ou seja, essa cadeira, ela não tem nada a ver com a luz desse ambiente, né? Ela foi uma foto provavelmente tirada em estúdio e não tem nada a ver. O harmonizar, ele simplesmente aplica, né, as características de luz na sua camada de cima relacionada à foto de baixo, né? Então, olha só, a sombra no pé, o reflexo, a luz, né, a sombra projetada da cadeira ali no vaso, então a sombra ali da janela. Então, o harmonizar é um recurso incrível. Aqui eu usei o Nano Banana para trocar a textura do sofá, então eu falei: "Olha, muda aqui", uma seleção simples, só pedi para trocar por um plástico roxo, então são essas intervenções que são bem interessantes de fazer com a IA generativa. Ok. A parte do Illustrator, também para gerar vetor, a gente pode gerar objetos, ícones, cenários, padrões. Então, se você precisa gerar um plano de fundo e não tem certeza ainda qual que vai ser o tamanho a ser utilizado, de repente para uma área têxtil, de repente para algo, uma impressão de grande formato, a parte de gerar padrões está bem incrível. Dentro do Express, gerar texto com efeitos, né? Então, antigamente, eu lembro que um dos meus primeiros tutoriais de Photoshop, quando eu tinha ali 17 anos, foi fazer um texto com a palavra preservar, com uma textura de grama. E na época eu precisei fazer a máscara em camada e selecionar as graminhas que ia passar, e daí não podia mais mudar o texto, não podia mais mudar a fonte. Então hoje a gente consegue fazer isso com uma facilidade enorme direto do Express. A parte de vídeo, então texto para vídeo, né? A gente consegue gerar ali pessoas, gerar qualquer tipo de vídeo de forma bem bacana. Imagem para vídeo também. Então peguei essa foto que eu tirei lá no sítio, a borboleta na primavera. Tá aqui a foto original. Aí eu pedi para borboleta. Isso aqui é o modelo 1 do vídeo ainda, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui já é um modelo um pouquinho mais novo, inclusive com áudio, né? Então, gerei a foto primeiro e depois pedi para gerar um vídeo, né? Rotacionando a câmera ali. Então, a gente usa a imagem como referência. Deixa eu voltar aqui e colocar de novo. Então, eu uso uma imagem com referência, usei a imagem que eu gerei com Firefly 5 como referência, né, como frame inicial, e pedi para gerar o vídeo movimentando ali o ângulo de câmera da pintora, da artista aqui, para mostrar o que ela realmente estava pintando. Observa o detalhezinho ali do flare, né, da luz, realmente a qualidade muito incrível. Um outro recurso incrível do Firefly é o Boards, que é realmente uma tela enorme para ideação, para ter ideias. Ele tem um recurso de remix. Se você tem uma imagem, poxa, quero uma imagem como essa, qual que seria o prompt dessa imagem? Ele gera esse prompt, a gente consegue compartilhar com os colegas, várias pessoas trabalhando no mesmo board. Isso realmente também proporciona a colaboração de uma forma bem dinâmica, tá? Aqui alguns casos de uso, né? Então, para ideação, né? Para brainstorm, para gerar ali um storyboard da ideia que você quer passar. Então, eu consigo usar para tudo isso. Aqui outras formas que a gente tem de usar o Firefly. Então, se você já tem uma característica sua de cor, de característica de acabamento, você pode usar referências de estilo para gerar outras imagens.
Aí a gente consegue também usar a referência de estrutura, ou seja, a estrutura ele vai usar todo aquele contorno, né? Mas você pode pedir outras características, né? Aqui, por exemplo, usando um desenho, esse exemplo eu acho incrível. Eu já fiz diversos testes com desenhos e fica muito bacana. Então, lua com uma casa de campo em seu interior, do qual brota uma cachoeira, né? Fez ali um rascunho e ele trouxe ali as ideias e você pode aplicar essas ideias, por exemplo, com os próprios filtros do Firefly. Eu quero aquarela, eu quero neon, eu quero steampunk, eu quero barroco. Então, eu posso deixar o meu prompt bem simples, mas ir além com as próprias estruturas, os próprios recursos direto do Firefly. Aqui trouxe dois recursos exclusivos da edição Enterprise, edição 4, que são composições de objetos e kits de estilos. Né? Então, composição de objetos é uma ferramenta para quem trabalha com produtos. Né? Então, se você tem ali a foto do seu produto, ou um mockup dele, 3D, por exemplo, você consegue gerar ali novas ideias, novos fundos, né, para aplicar esse elemento, né? Então ele já vai adaptar ali a luz e tudo mais. Kits de estilo, então, para que você e sua equipe trabalhem, né, exatamente ali nos mesmos padrões, você consegue compartilhar os estilos criados com seus colegas, então você consegue compor ali os estilos daquela campanha, né, do perfil da empresa, das cores, enfim. Ok, bom, eu falei aqui então, nós temos 4 Creative Clouds disponíveis. A edição 3 acredito que até saia de linha, né? Porque ela acaba não tendo as vantagens ali da, do Firefly e do Adobe Stock. Então, a Pro Plus, mesmo sendo Teams, acaba sendo muito vantajosa, tá? Hoje, a edição Pro Plus é de melhor custo-benefício. Então, se você tem a Creative Cloud Pro e contrata um banco de imagens à parte, peça também uma cotação da Pro Plus, porque com certeza você vai ter ali um melhor custo-benefício licenciando somente esse produto ao invés de dois, tá? E se você trabalha com produtos, se você precisa dos elementos para vender os seus produtos, a edição 4 realmente vai ser a mais completa, tá? Aqui eu tenho alguns detalhes, né, para comparativos, então acesso ao estoque, acesso a recursos padrão do Firefly, a recursos premium do Firefly, quantos créditos generativos, quantos créditos generativos para single app, então é um outro ponto muito importante, né? Se você compra Creative Cloud completa ou se você compra só Photoshop, só Illustrator, também tem uma diferença grande nos créditos de Firefly. Os kits de estilo, indenização de propriedade intelectual e a parte ali administrativa de admin console. Bom, quem quiser mais informações sobre isso, depois entre em contato com a gente que a gente pode falar em mais detalhes. E dois últimos avisos antes aqui de encerrar. Quero fazer um convite, se você já é cliente Adobe, né, se já tem um VIP com a gente, se já é um cliente corporativo, você tem acesso a trilhas de aprendizagem super robustas, tá? Através do Adobe Educa Hub. Adobe, por um tempo, dividiu o Adobe Educa só para a área educacional e o Start Creators para a área comercial e governo, mas agora estão unificando, né, os conteúdos, então é o Adobe Educa Hub, o site também em breve acho que vai ser atualizado, mas participem, né, se cadastrem. O cadastro pode levar ali até 48 horas para aprovação, porque precisa ser um e-mail corporativo, tá? Não pode ser e-mail Gmail, Outlook, porque é um benefício de clientes corporativos. E lá nós temos diversas trilhas, cursos que proporcionam certificações ACP, né, Adobe Certified Professional, válidas no mundo inteiro. Então, vale muito a pena, tá? E o último recadinho, vou deixar aqui a página de Adobe Express que eu fiz com diversos detalhes do Firefly, diversos links úteis, super importantes.
Então eu coloquei tanto o QR Code quanto o link, né, o encurtador que fica mais fácil também, tá? Para vocês acompanharem. Bom, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Vou aproveitar para deixar também aqui o meu LinkedIn para quem quiser mais informações, né, notícias ali sobre Adobe. Acompanhem a Brasoftware também nas redes. E se alguém quiser saber mais, tiver dúvidas, quiser conhecer um pouquinho mais sobre os licenciamentos, né, as possibilidades, um pouquinho mais sobre o Firefly também, entre em contato com a gente, né? adobe@brasoftware.com.br. Muito obrigada e até a próxima live.